A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Aleluia, Jesus. Já estamos entrando na nossa terceira semana da série Mitos sobre a Parentalidade. E hoje estaremos abordando o mito número 11, que diz que casar significa abandonar os pais. Mas nós vamos ver à luz da palavra, amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar a minha pergunta para a sua meditação. Quando um filho se casa, ele deixa de ter responsabilidades para com os pais? Essa é uma dúvida que acompanha muitas famílias, talvez a sua. Alguns acreditam que depois do casamento os pais não têm mais espaço na vida dos filhos. E outros fazem o caminho contrário. Continuam tão ligados aos pais que nunca conseguem construir um novo lar. E entre esses dois extremos surgem muitos conflitos, mágoas e crises familiares. Mas será que a Bíblia, meus irmãos, ela ensina que casar significa abandonar os pais? Hoje, nós veremos que Deus estabelece um princípio à luz da sua palavra para que você venha encontrar equilíbrio. O casamento cria uma nova família, mas nunca anula a honra e o amor pela família de origem. Amém? Oh, glórias, aleluias. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura bíblica, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito neste canal, nos acompanhe, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você venha ser notificado de tudo que nós postamos aqui. Amém? Nós também estamos no Spotify e o nosso perfil é Grupo de Oração Ebenezer. Você pode ouvir de onde você estiver esses devocionais. Oh, glórias! Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 2:24, que diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Vejam bem, meus irmãos, o mito. Casar é romper com os pais. Há muitas pessoas que interpretam este versículo de forma equivocada. Pensar que deixar pai e mãe significa cortar os vínculos. E não é isso que a palavra nos diz. Afastar-se, ignorar, abandonar seus pais. Não, essa nunca foi a intenção de Deus. Se fosse assim, a própria palavra de Deus entraria em contradição, porque mais tarde Deus ordena: honra teu pai e tua mãe. Então, o que significa a palavra deixar neste contexto? Significa que o casamento, ele estabelece uma nova prioridade. Os pais continuam sendo honrados, mas o cônjuge passa a ocupar o primeiro lugar entre os relacionamentos humanos. O amor permanece, mas a responsabilidade muda, meus irmãos. E qual é a verdade que eu venho te trazer através da palavra? Deus nos chama a construir um novo lar, sem romper os laços de honra. Olha que ordem linda que o Senhor traz na palavra em Gênesis. Primeiro ele diz: deixará pai e mãe. Depois, unir-se-á a sua mulher. E então, os dois serão uma só carne. Perceba que Deus não fala apenas sobre sair da casa dos pais. Ele fala sobre construir uma nova unidade. Nós sabemos e entendemos que há famílias, casais, que estão compartilhando o mesmo endereço, o mesmo espaço físico, seja por qualquer circunstância. Percebam, casamento, meus irmãos, não é apenas dividir o mesmo endereço. Eu acredito, eu conheço famílias que estão vivendo no mesmo espaço físico, uma só unidade, e estão totalmente distantes emocionalmente. E há casais que estão compartilhando o endereço e vivem uma vida plena e feliz. Então, qual é a diferença aqui? Casamento não é dividir o mesmo endereço, é formar uma nova família, um lar. Isso significa que as decisões
importantes do seu lar passam a ser tomadas por você, pelo casal. Os sonhos começam a ser compartilhados e as responsabilidades divididas entre vocês dois. Mas isso não significa que você vai eliminar o respeito que você tem pelos seus pais. Pelo contrário, um casamento que é saudável honra a geração anterior sem permitir que ela controle a nova família. Há um princípio muito importante aqui, anotem. Honrar os pais não significa viver dependente deles. E construir um novo lar também não significa que você vai esquecê-los. Então, o equilíbrio bíblico aqui é amar sem abandonar e amadurecer sem romper. Vejam bem, qual é o equilíbrio que você encontre na sua família, nessa nova unidade que Deus criou. Não permita que a geração anterior ela controle a sua nova família, porque diz a palavra do Senhor, o cônjuge agora é quem vai juntar-se à sua esposa, seu esposo e formarão uma unidade. Ou seja, meus irmãos, quando você se casa, os seus pais, de ambas as partes, já não tem mais esse controle. O nosso papel é simplesmente de auxiliar, de prover um apoio, de aconselhar, desde quando os filhos nos peçam este tipo de apoio. Mas como é que essa verdade vem mudar a nossa vida no dia de hoje? Talvez você entrou aqui nesta manhã, você que está me ouvindo, você esteja casado e enfrentando uma grande dificuldade, porque os seus pais estão interferindo nas suas decisões. Ou talvez você seja esse pai ou essa mãe que está tendo dificuldade em aceitar que seus filhos cresceram. As duas situações exigem muita sabedoria. Os pais precisam aprender a liberar. Eu sei, é difícil. Nós criamos os nossos filhos com muito amor, com muito carinho. Eu sou mãe. E quando eles crescem, entregá-los para os seus cônjuges é uma tarefa difícil, mas vejam bem, se o Senhor nosso Deus está entre a sua família, nós precisamos entender e liberar os nossos filhos, porque é do Senhor, é bíblico. E os filhos, eles precisam aprender a honrar seus pais. Então, quando há esse respeito mútuo, toda a família cresce. E existe uma pergunta que pode nos ajudar. As minhas atitudes fortalecem o novo lar ou criam divisões dentro dele? Como você tem agido no seu casamento, meus irmãos? Você, mulher esposa, está tendo a sabedoria? A mulher sábia, diz a palavra, ela edifica a casa. Você, esposo, também está agindo com sabedoria? Como vocês dois estão atuando dentro de casa? Suas atitudes têm fortalecido ou criando divisões? Às vezes, honrar os pais significa visitá-los, ouvi-los, cuidá-los, mas também significa proteger a unidade do casamento que Deus nos confiou. Tenham muito cuidado, meus irmãos. Você vai precisar ter conversas corajosas às vezes. Se você que entrou nesta manhã está me ouvindo, você tem que lidar com seus pais que têm essa dificuldade de liberar, que não aceitam o seu cônjuge. Ou talvez você é a esposa que também tem essa dificuldade. Então, meus irmãos, à luz da palavra, nós precisamos aprender isso. Você tem que proteger a unidade do casamento que Deus te confiou. Deus nunca pediu, não é bíblico, que um filho tenha que escolher entre o cônjuge e os pais. Não, ele pediu que cada relacionamento ocupe o seu lugar. Os pais são um presente de Deus e o casamento também. Eu estou nas duas partes, meus irmãos. Eu sou mãe e também libero para que a minha filha possa casar, porque vai chegar o momento quando nós colocamos cada vínculo na posição que o Senhor estabeleceu.
Porque foi Deus quem estabeleceu o matrimônio. Aí nós encontramos o equilíbrio. Talvez você nesta manhã, você está ouvindo e está dizendo: eu não consigo encontrar este equilíbrio. Ou talvez você quer, mas você não sabe como iniciar conversas corajosas. Ore, vá aos pés do Senhor, pede sabedoria, entrega seus pais, ou talvez seus sogros, aos pés do Senhor. Mas à luz da palavra, eu venho te trazer uma verdade libertadora, porque muitas pessoas têm vivido prisioneiros desse mito. Que você tem que ouvir seus pais? Sim. Honrá-los? Também é bíblico. Mas também é bíblico que você aprenda a equilibrar esses dois relacionamentos de acordo com a palavra, para que você venha viver um matrimônio saudável do ponto de vista cristão. A maturidade cristã, ela não consiste em abandonar sua família de origem. Entendam. Ela consiste em você construir um novo lar sem perder o coração, agradecido por aqueles que te criaram. É bem verdade. Você não pode esquecer dos seus pais quando você se casa, mas também não pode deixar que eles venham controlar essa nova unidade. Amém? Oh, glórias, aleluias. Eu não sei como você entrou nesta manhã, que situação você está vivendo. Talvez você esteja se questionando, ou talvez você esteja dizendo: missionária, você não sabe como eu estou vivendo, que situação eu estou passando, o meu esposo é assim, eu vivo dentro da casa dos meus sogros, ou eu estou vivendo dentro da casa dos meus pais. Meus irmãos, eu entendo todas essas situações. Alguns também não têm recursos financeiros para ter o seu próprio lugar, porque é importante também, muitas vezes, essa proximidade. Muitas vezes, ter que dividir o mesmo endereço, o espaço físico, gera conflitos, pelo mesmo de que você não tem aquela liberdade de atuar com seu cônjuge de forma que você não sinta que está sendo observado. Eu entendo, meus irmãos. Eu sei como funciona a vida. Amém? Mas então eu te convido você a orar. Leva a sua situação aos pés do Senhor. Peça discernimento. Peça que Ele te mostre como você deve agir. A palavra diz que o matrimônio é algo que você tem que proteger e honrar seus pais. Então, eu vou orar com você agora, e a minha oração é que ao final deste devocional, você também ore, que o Senhor venha te mostrar, que Ele venha te mostrar o que você deve fazer para que você possa ter um matrimônio, você e seu cônjuge, para que vocês consigam avançar na vida conjugal. Amém? Oh, glórias, aleluias. Oremos. Você que não pode, concorde comigo em espírito, mas aqueles que puderem, fechar seus olhos, tirar toda a distração da mente. Amém? Para que a gente venha estar conectado ao nosso Criador. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do Teu Santo Filho amado Jesus que eu me coloco diante da Tua presença nesta manhã, agradecida por mais um dia, por mais uma oportunidade de trazer uma mensagem dos céus para os meus ouvintes, os inscritos deste canal, o grupo de oração Ebenezer, Senhor. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus que aqueles que ainda irão me ouvir, que eu creio, Senhor, que essa palavra vai tocar aos corações daqueles que estão vivendo esta situação, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor criou a família com sabedoria e amor. Ajuda-nos, Pai, a compreender o equilíbrio da Tua palavra. Senhor, se nesta manhã há ouvintes aqui que estão tendo dificuldade de ter uma conversa corajosa, seja com seus pais ou com seus sogros, Senhor. Ensina, Senhor, os Teus filhos a honrar e ter gratidão e cuidar com muito amor, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Pai, ajuda-os também para que eles venham ter uma família, Senhor. Um casamento, meu Pai, conforme a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, ensina os pais que estão me ouvindo a apoiar seus filhos na construção de novos lares. Pai, eu entendo muitas vezes, Senhor, os nossos filhos, meu Deus, fazem escolhas da qual nós não nos agradamos. Talvez, meu Pai, há uma família aqui, uma mãe, um pai, meu Deus, da qual seus filhos escolheram um cônjuge, Senhor, que não estão nos Teus caminhos, Pai. Oh, Deus de poder e glória, visita essa situação. Ajuda, meu Deus, esse pai e essa mãe, Pai, em nome de Jesus. Senhor, talvez é uma jovem,
Um jovem, Senhor, que casaram, meu Deus, e estão tendo dificuldades, porque a família não aceita, Senhor. Meu Deus, seja qual for a situação das pessoas que estão me ouvindo, o Senhor conhece cada uma delas. Visita, papai, o profundo, Senhor. Ajuda teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, guarda os casamentos das interferências que trazem divisão e que as nossas famílias sejam marcadas pelo respeito, pela maturidade e pela paz. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E para terminar, hoje, o nosso desafio do dia, faça um gesto de honra para os seus pais ou para aqueles que exercem essa função em sua vida. Seja uma ligação, enviar uma mensagem, fazer uma visita. Se você é casado, converse com seu cônjuge sobre as maneiras que vocês podem fortalecer seu casamento, enquanto continua demonstrando amor e respeito pelos pais. Talvez você seja esse casal que está enfrentando essa dificuldade. Os dois coloquem o joelho no chão, cara no pó, orem, se ajudem. Como vocês podem fortalecer sua família? Os relacionamentos saudáveis, eles crescem quando vocês dois aprenderem a orar e buscar o Senhor, pedir ajuda, e que cada pessoa, cada um de vocês dois possam pedir ao Senhor para que eles dê o discernimento, para que os seus pais, eles venham ocupar o lugar que Deus estabeleceu e o casamento possa vencer em nome de Jesus. E para encerrar, Deus deixou pai e mãe. Não significa que você vai romper os laços com ele. Significa que você vai construir um novo lar, sem perder a honra por aqueles que te ensinaram a caminhar. O mito, ele muda com o tempo, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor fortaleça a sua família e até o próximo episódio da série Mitos sobre a Parentalidade. Que Deus abençoe.